Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos estudar esse teorema aqui, olha só. Seja um conjunto de vetores não nulos, V1, V2, etc, Vn, que gera o espaço vetorial V. Dentro desse conjunto podemos extrair uma base de V. Bom, então basicamente você me dá um gerador de um espaço vetorial V, a partir dele eu consigo tirar uma base desse espaço vetorial V. Lembrando o que é base? É um conjunto que é gerador e que também é LI, né? Como a gente viu em aulas passadas. Antes de eu ver a demonstração desse teorema aqui, é interessante você já deixar o seu curtir nessa videoaula e não esquece de inscrever-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. É também muito importante que você inscreva-se, nós estamos rumo a 90 mil inscritos, então junte-se aqui a essa galera que vem aprendendo comigo aqui. Bom, então vamos lá, olha só. Seja um conjunto, então, né, de vetores não nulos, né, V1 até Vn. E ele gera o nosso V. O que significa gerar? Nós já vimos, né? Significa que qualquer elemento do conjunto V vai ser escrito como combinação linear desses elementos aqui, né? Desses vetores, V1, V2, V3, reticências até Vn. Bom, se eu quero dizer que daí eu posso tirar uma base, então vamos lá, olha só. Vamos botar o seguinte, digamos que B, então, seja esse conjunto aqui, ó. V1, V2, V3, V4, né? Vn, reticências, né? Bom, o que acontece? Dado esse conjunto, e ele falou que gera, né? Então ele está dizendo que se você pega o nosso, botar colchete, lembra quando bota colchete significa gerador, né? V1, V2, reticências até Vn. Isso aqui ele fala que gera o V, não, então ele fala que isso aqui é igual ao V, né? Bom, ele está falando isso aqui. Olha só que interessante. Se você me dá um conjunto de vetores, só tem duas possibilidades para ele em relação a ser LI ou CLD. Ou é LI ou é LD. Não tem uma terceira possibilidade. Então vamos lá. Caso, né, olha só. Caso a gente tenha, caso B, né, esse conjunto seja LI, então já vai ser base, porque ele vai ser gerador e ao mesmo tempo é LI, né? Caso B seja LI, como B gera V, então B é base. B é base. E aí acaba já o que você precisa, né? Você já conseguiu, então, pegar uma base para o nosso espaço vetorial V. Foi simplesmente pegar o próprio conjunto que fazia ali o gerador, né? Mas isso é se for LI. Mas e se for LD? Não? Então agora vamos caso B seja LD, né? Porque só tem duas possibilidades. Ou vai ser LI ou vai ser LD. Bom, se ele for LD, o que acontece? Nós já vimos em aulas passadas. Significa que tem um desses conjuntos aqui, significa que tem um desses elementos desse conjunto que é a combinação linear dos outros vetores, tá? Isso é que significa CLD, uma consequência de CLD, né? Então, em particular, digamos que seja, né, sem perda de generalidade na verdade, digamos que esse Vn, ele seja uma combinação linear dos outros vetores, tá? Professor, e se não for Vn? Eu já vou explicar. Então, digamos, ó, seja, deixa eu botar aqui, ó, seja Vn combinação linear de, aí agora vamos botar, ó, de V1, V2, reticências, até chegar no Vn-1, certo? Vn-1. Sim, professor, mas aqui você está dizendo que o seu Vn, que era o último vetor naquela lista ali, né, que formava o conjunto, é que seria a combinação linear dos outros. Mas não necessariamente é o Vn. Não tem problema, digamos que fosse outro elemento aqui, né, outro vetor. Você pegaria esse conjunto, arrumava de novo, de maneira que aquele elemento passasse a ser o último. Porque lembra que você pode pegar um conjunto e mudar a ordem dos elementos sem problema, né? Num conjunto você não tem questão de ordem do elemento naquele conjunto, né? Numa sequência que você tem uma ordem. No conjunto você não tem. Então eu posso fazer isso. Então eu posso, sem perda de generalidade, pegar o Vn como sendo a combinação linear dos outros, né? Porque se não fosse, como eu falei, eu arrumava de novo o conjunto, de tal maneira que o último viesse a ser esse cara que é a combinação linear dos outros. Então, já que LD, tem que ter alguém que é a combinação linear dos outros. Beleza. Então o que vai acontecer? Olha só, eu vou poder ter que esse V1, V2, até chegar em Vn-1, que aqui eu estou botando com colchete, então eu estou botando como gerador, vai gerar V também. Professor, mas por quê? Vamos lá, olha só. Por que a gente pode dizer isso, né? Bom, a gente pode afirmar isso pelo seguinte. Se nós temos, né, que de início V1 até Vn gera V, né? Nós temos de início, olha só, nós temos de início que V1 até Vn, olha só, nós temos de início isso aqui, que isso aqui gera V. Então isso aqui significa, isso aqui gera V. Isso aqui significa então
que se você pega um vetor em V, digamos um vetorzinho V em V, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter V como sendo, vou botar até aqui na próxima linha, né, para poder ficar melhor. Nós vamos ter V como sendo a combinação linear desses caras, né? Então vamos dizer A1, V1 mais A2, V2 mais reticências até chegar num AN, VN aqui, certo? Já que esse cara é para ser gerador de V, né, pelo que ele começa no exercício. Bom, mas se você está dizendo que B é LD e aqui o seu VN é a combinação linear dos outros, né? O que você vai poder dizer? Você vai poder pegar esse V e substituir por uma combinação linear dos vetores anteriores a ele, né? Então a gente volta ao seguinte, ó, o Vzão que está aqui vai ser um certo A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3, reticências, até chegar no AN-1, tá? Aliás, desculpa, né? Eu continuo com AN aqui, tá? Então, esse VN daqui eu vou substituir por esse Vn, ele vai ser combinação linear dos vetores anteriores. Então vai ter constantes, né? Ou seja, escalares multiplicando cada um dos vetores anteriores para dar o Vn. Então vou chamar de Bs, tá? Porque eu já usei As. Então vou ter um B1, V1 mais B2, V2 mais reticências, até chegar num Bn-1, Vn-1. Então eu substituí o meu Vn por isso, porque eu tenho que esse BLD, né? Então, um desses vetores tem que ser combinação linear dos outros, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Bom, feito isso, o que vai acontecer? Olha só. Nós vamos poder fazer a distributiva aqui, né? Isso aqui é um escalar, eu faço a distributiva em relação a essa soma de vetores. E aí, o que vai acontecer? Quando você fizer a distributiva e colocar em evidência os termos semelhantes, olha só. Veja que vai aparecer AN multiplicado por B1, V1. E aqui eu tenho V1. Então, significa que eu vou ter, ó, A1, né? Que vem desse termo, mais esse ANB1. ANB1 vezes o V1, certo? Não é isso? Aí vamos continuar. Quando você fizer a distributiva agora aqui, vai aparecer ANB2V2. E você já tinha V2 aqui. Então vai aparecer esse termo que é A2 mais o nosso AN junto com B2, V2. E assim sucessivamente, com cada termo. Até chegar no último termo aqui, ó, que vai ser o quê, né? O nosso, vai ter aqui dentro nós vamos ter um AN-1 e esse AN multiplicado por BN-1, VN-1. Ou seja, o nosso vetor V, né, um genérico aqui do nosso espaço vetorial V, pode ser escrito como combinação linear dos vetores V1, V2, V3, V4, V5, reticências, até Vn-1, né? Ou seja, a gente vai ter justamente aquilo que a gente quer, né? Que aquele conjunto, né, que vai de V1 até Vn-1, ele de fato vai gerar o nosso V, né? Por causa daquilo que a gente acabou de justificar, tá certo? Bom, porque cada elemento do conjunto V vai poder ser escrito como combinação linear desse, né? É claro que isso aqui, na verdade, olha só, fazendo uma observação, isso aqui é um conjunto, né? É um conjunto formado por todos os vetores que são combinação linear desses. E aqui também é um conjunto. Para você igualar dois conjuntos, para provar que dois conjuntos são iguais, o que você tem que fazer é o seguinte, ó, dizer que um conjunto A é igual a um conjunto B, você tem que provar que o conjunto A está contido no conjunto B e que o conjunto B está contido no conjunto A. Eu já tenho que esse nosso gerador aqui, ó, já que cada V desse aqui é um elemento de V, eu já tenho que, fazendo combinação linear deles, né? O resultado está lá dentro do V também. Então eu já tenho, na verdade, que esse gerador aqui está contido em V, né? O que eu estou fazendo aqui agora nessa justificativa é o contrário. Estou justificando que qualquer elemento de V também está no gerador, né? Então estou justificando que V está contido nesse gerador. Isso aqui é um detalhe, certo? Técnico, mas que é importante eu ter frisado. Que aqui bastou apenas justificar isso para dizer que eles são iguais, né? Mas tem esse detalhe aqui de igualdade de conjuntos, tá? Eu gosto de deixar isso sempre claro. Mas enfim, o importante aqui para mim, você entender é... Comecei com um conjunto que ia até N. Se ele for LI, já acabou o problema. Se ele for LD, eu pego, digamos, o último, é a combinação linear dos outros. Se não for, eu arrumo, né, para ser. E aí eu estou justificando que, pegando agora do 1 até o N-1, continua sendo gerador de V. E eu justifiquei aqui, ó. Fiz bonitinho a justificativa. Agora, de novo, eu aplico aqui. Nesse cara, ó. Digamos agora, ó. Digamos que. Vou chamar de B1, tá? Esse carinha. Esse conjunto aqui, ó. B1 que vai de V1, V2 até chegar em Vn-1, certo? Só tem duas possibilidades, né? Quais são as duas possibilidades? CLI ou CLD. Então, se B1 ele é LI, ó, se B1 é LI, B1 já vai ser base. B1 é base, certo? Por quê? Porque ele gera, é fácil de ver. Porque ele gera e ele
LI, aí se... Opa, desculpa, eu risquei ali sem querer. Agora, se B2 ele é LD, então o que acontece? Um dos elementos é a combinação linear dos outros. Digamos que o Vn-1 é combinação linear de... Agora vamos pegar um outro conjunto que seria, ó, tirando o n-1. Então vai V1, V2, V3, V4, V5, V6, né? Reticências até chegar no anterior ao Vn-1, que é o Vn-2, certo? De novo, professor, e se o Vn-1 não for esse que é a combinação linear dos outros? Não tem problema. Você rearrumaria, né? De maneira que o último fosse a combinação linear dos outros. Agora o que você faz? Você vai de novo justificar igualzinho que eu fiz anteriormente, ó, que esse conjunto, aqui acabou meu espaço, mas enfim. Você vai de novo justificar que esse conjunto, V1, V2, Vn-2, que ele gera o V, você vai justificar do mesmo jeito que a gente tinha feito anteriormente, né? Você vai pegar o nosso Vn-1, escrever como combinação linear dos outros, arrumar, e vai ver que nosso, de novo, esse até n-2 também gera V. Aí você faz de novo essa jogada. Se for LI, já é a base. Se não for LI, vai ser LD. Aí você vai ter que um é a combinação linear dos outros e assim você vai. Como você tem uma quantidade finita de vetores aqui, você tem N vetores, esse procedimento ele é finito. Uma hora vai acabar. Nem que seja você chegar em um elemento só, né? Só um V1 aqui no caso, né? Só ter o elemento único sendo o V1. Mas uma hora você vai acabar, porque são finitos vetores, né? Então, o que você tem de conclusão, né? Que você sempre consegue extrair, né? Continuando o processo. Não ficou legal aqui, deixa eu botar aqui, ó. Desculpa, né? Continuando. Gente, não ficou legal. Minha letra não é tão boa, né, gente? Continuando o processo. Continuando o processo, teremos, eu vou chamar aqui BK, tá? Porque eu fiz B1, aí depois B2, digamos que é tirando N-2, desculpa, tirando N-1, né? Aí o B2 já foi até N-2, aí digamos que o B3 fosse até N-3 e assim vai, né? Continuando o processo, teremos BK, né, que vai ser um conjunto formado, digamos aqui, ó, só para facilitar, digamos que seja V1, V2, reticências, até chegar a um certo, digamos, VR aqui, ó, tá? Um índice R, né, que é um índice R menor do que N, né? Esse R aqui, ó, esse R menor ou igual do que N, né? Continuando o processo, teremos que esse BK aqui, que é um conjunto desse, né, que vai até um certo vetor R, R menor ou igual que N, será a base. Será base de V, beleza? Então, fica justificado que, de fato, olha só, se você me der um gerador para um certo espaço vetorial V, você vai retirando elementos dele até chegar num conjunto que é LI, e aí você vai ter, então, a base. Considerando aqui, claro, né, que você tem que estar num conjunto finito, né? Se você estiver num espaço vetorial onde o que você tem aqui é um conjunto infinito de vetores, né? Aí a coisa já muda, né, figura, né? Então aqui, um conjunto infinito de vetores que gera aquele espaço vetorial V. Então aqui já eu posso fazer porque é uma quantidade finita. Então eu sei que no máximo eu vou fazer aqui até chegar no 1, né? Então posso repetir nesse passo a passo aqui e eu chego numa base. Então esse que vai ser a jogada. Me dá um gerador, tira o elemento, vê se é LI ou se é LD. Se for LD, tira mais um, vê se é LI ou se é LD, e assim sucessivamente até chegar num conjunto onde seja LI, né? Feito isso aqui, está justificado, vamos fazer um exercício para treinar essa questão, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui um exercício, né? Com o exercício aí fica mais claro. Então tá aqui o exercício, olha só. Verifique que o conjunto 1, menos 1, 2, 0, 1, 4 gera R2. Né? Então, primeiro eu pedi para verificar isso. Em seguida, retire desse conjunto uma base para R2. Então, vamos lá. Bom, para eu justificar, né, que esse cara, vamos botar aqui, ó, que esse 1, menos 1, 2, 0 e esse 1, 4, que ele gera o nosso R2, né? De novo, se é igualdade de conjunto, eu teria que justificar que no caso R2 está contido nisso.
e isso está contido em R2, que isso aqui está contido em R2 é direto, porque como são elementos de R2 cada um desses caras, né, cada um desses vetores, você faz operações, né, combinações lineares desses vetores, vão dar vetores que estão também em R2. Então, essa parte aqui, ó, de que isso aqui está contido nisso, já está direto. Agora, o contrário, né, que R2 está contido nisso, é que é o problema. Então, vamos provar que se eu pegar qualquer elemento V pertencente a R2, certo? Que ele vai poder ser escrito como combinação linear desses vetores aqui, certo? Então, digamos aqui que nosso vetor V seja um XY, tá? Beleza. Então, eu quero pegar o nosso V e escrever como combinação linear desses caras. Eu vou chamar os coeficientes de ABC, certo? Só para me facilitar. 1 menos 1, mais B que multiplica aqui 2, 0, mais C que multiplica 1, 4. Então, eu tenho que achar que para todo V, esse nosso V aqui vai ser XY, né? Então, eu já vou logo, olha só, apagar esse V aqui. Já vou botar logo XY aqui, economizar uma linha. Olha só, então para cada XY que você me der, eu consigo achar A, B e C, que são escalares, né? No caso aqui são números reais. Que a gente pode multiplicar pelos vetores dados, de tal maneira a formar aquele XY. Então vamos lá, olha só. Vamos comparar a primeira coordenada com a primeira coordenada, segunda coordenada com a segunda coordenada. Então, ó, o nosso... vamos botar assim, ó. A vezes 1 vai dar A, B vezes 2 vai dar 2B, e C vezes 1 vai dar C. Então, mais C. E isso vai ser o nosso X, né? Primeiro eu fiz a primeira coordenada com a primeira coordenada. Agora a segunda coordenada. Menos A. Aqui vai dar B vezes 0, vai dar... B vezes 0 vai dar 0, né? Não vai ter B aqui. E 4 vezes C, 4C. Isso tem que ser o nosso Y. Beleza. Então, isso é um sisteminha onde X e Y são dados, tá? E A, B e C são as incógnitas. Então, é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Geralmente, o X e o Y são as incógnitas. Mas não se confunda aí. O nosso A, B e C, que são as incógnitas aqui. Quero achar A, B e C em função de X e Y. Bom, como é que a gente pode fazer? Aqui a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode, por exemplo, na segunda aqui, a gente pode colocar o nosso A em função desse CY. Aí se a gente substitui aqui o nosso A, né? Eu vou ter B em função de X e C, né? Então você veja que tem sempre uma variável livre aqui, né? Que vai ser esse nosso C aqui, tá? A gente pode fazer isso. Ou a gente pode, aqui no caso, se a gente fizesse pelo método da soma, já seria mais fácil, né? Porque já cancelaria esse A, daria para colocar aqui o B em função do C, também daria para fazer isso. Então, olha só, vamos fazer assim, ó. Vamos começar pelo método da soma, né? Já que já está direto, esse A e esse menos A já vai embora, tá? Vai ficar, então, olha só, 2B mais 5C, certo? Que é igual a X mais Y. Ops. X mais Y. Então, somei, ó. Esse com esse foi embora. 2B não tinha aqui para somar. 4C com 5C já foi aqui, certo? Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Que o nosso B vai ser igual a X mais Y menos 5 vezes C. Então, passei para cá. Isso tudo dividido por 2, né? Passei o 2 dividindo. Então, esse é o nosso B. Veja que ele fica em função de x, y e de c, né? Então, C é uma variável livre aqui. Vamos pegar agora e substituir esse B no lugar de B aqui, né? Para achar o A. Então, olha só, nós vamos ter A mais 2 vezes B mais C igual a X, né? Então, no lugar de B, nós vamos botar isso aqui tudo, certo? Então, vai ficar A mais 2 vezes, aí no lugar de B vai ficar X mais Y menos 5C dividido por 2, né? Mais C igual a X. Então, só substituir, né? Ou então, eu podia fazer mais fácil, né, gente? Em vez de fazer isso, ó, eu já tenho uma ideia melhor. Em vez de pegar o A e substituir assim, para achar o A, eu vou pegar logo a segunda, ó, porque já está mais direto. Eu já acho A em função do C e do Y, né? É melhor. Então é o seguinte, ó. Eu tenho que menos A mais 4C é igual a Y. Então eu posso dizer aqui que menos A é igual a Y menos 4C. Se eu multiplico por menos 1 ambos os lados dessa equação, aqui fica A positivo, aqui fica menos Y mais 4C. Então assim fica melhor, porque já achei o nosso A aqui. Então olha só, olha como é que fica a resposta aqui, ó. Tá? C é uma variável livre, certo? Você pode escolher um valor de C. E esse A e B vão ser esses valores de X e Y aqui substituindo. Então ficou assim, ó. Dado um certo XY, você acha esse valor para B, esse valor para C,
Desculpa, esse valor para B, esse valor para A. C é uma variável livre, você pode escolher um valor real qualquer de C. E você já vai ter x e y como combinação linear utilizando aqueles vetores, tá? Exemplo, professor, que não ficou muito claro isso. Vou dar um exemplo aqui só de rascunho. Digamos que você pega esse vetor aqui, sei lá, o 2, 4, tá? Então, nosso x é 2 e y é 4. Eu quero escrever isso como combinação linear desses vetores aqui, ó. 1, menos 1, 2, 0, 1, 4, certo? Vamos lá. Quem que vai ser o B? Aliás, quem vai ser o A primeiro? O A vai ser menos y mais 4c. C é uma variável livre, você pode escolher o valor que você quiser. É claro que é mais fácil você escolher C igual a 0, tá? Não tem problema, você pode escolher C igual a qualquer outro número real. Vou botar aqui C igual a 0 para facilitar minha conta. Então nós vamos ter o seguinte, ó. Menos 4, que vai aparecer aqui, né? Que y é 4. Então, menos 4 mais 4 vezes 0, que é 0. Então, vai ficar menos 4. Então, A vai ser menos 4. Aí eu multiplico por esse vetor aqui, ó. 1 menos 1. 1 menos 1. Espera lá. 1 menos 1. Agora, o B. O B vai ser x mais y menos 5c sobre 2. Se eu escolhi para ser 0, aqui ficou 0. X mais y sobre 2. Então, ó. 2 que é x, mais 4 que é y, dá 6. 6 por 2 dá 3, então daria mais 3 vezes esse 2, 0. Mais 0 vezes, né? Porque veja que aparece C, né? 1, 4. E eu escolhi o nosso C para ser 0, né? Podia ser outro número para C, tá? C é uma variável livre. Mas é claro que é mais fácil escolher C igual a 0. Então, olha só, eu consegui escrever 2, 4, que é um elemento lá do nosso R2, ó. Isso aqui, ó, é um cara pertencente... Tem um cara aqui, ó, desculpa. Pertencente a R2. E eu escrevi como combinação linear de 1 menos 1, 2, 0 e 1, 4, né? É só fazer menos 4 vezes 1 menos 1, 3 vezes 2, 0 e 0 vezes 1, 4. Se quiser conferir, ó, 4 vezes 1 vai dar menos 4, 3 vezes 2 vai dar 6 e 0 vezes 1 vai dar 0. Menos 4 mais 2. Desculpa, menos 4 mais 6 dá 2, que é justamente a primeira coordenada aqui, ó. Então confere. Depois, ó, menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4, 3 vezes 0 vai dar 0, né? E 0 vezes 4 vai dar 0 também, então vai dar 4 como segunda coordenada. Perfeito, ó, o 4 aqui, perfeito? Então veja como dá para realmente escrever como combinação linear, né? Dado um valor qualquer de R2, esqueci de colocar o 2 aqui, né, gente? Dado um valor qualquer de R2, você escreve como combinação linear desses vetores dados. Então, de fato, ele gera, tá? Então aqui, ó, nós já temos a primeira parte, que é isso aqui, ó. Verifique que esse conjunto gera R2, então realmente ele gera. Tá. Agora a gente tem que ver o seguinte... para formar uma base, eu tenho que saber se é LI ou se é LD, né? Aquele conjunto, tá? Então, vamos aproveitar aqui, olha só que interessante, né? A gente já não fez de maneira geral que o nosso XY dado, ele pode ser escrito dessa maneira como combinação linear desses vetores? Vamos pegar então o seguinte, ó, já que eu já fiz para todos, né? Vamos pegar para o vetor nulo, né? Vamos pegar para o 0 barra, que eu sei que o 0 barra é 0, 0, né? Como é que ele ficaria escrito como combinação linear desses caras? Se esses vetores, né, 1 menos 1, 2, 0, 1, 4, forem LI, então só tem uma possibilidade, que é A, B e C sendo igual a 0, que é a solução trivial. Se tiver uma outra solução, além de A, B e C igual a 0, é porque é LD. Então, vamos fazer, ó. Nesse caso aqui, o nosso X é 0 e o nosso Y é 0. E, de novo, lembra que C é uma variável livre? Vamos tomar C igual a 0. Podia ser esse outro valor, mas vamos botar C igual a 0, certo? Então, quanto é que vai dar aqui o nosso valor de A, né? Olha só, vamos fazer aqui, ó. Y é 0, então vai dar menos 0, que é 0. 4 vezes 0, já que C é 0, vai dar 0. Então, A sendo 0. Então, A sendo 0, nós vamos ter A igual a 0 aqui. Olha só. X sendo 0, Y sendo 0, aqui vai dar 0. Menos 5 vezes 0, que dá 0. Então, vai ficar 0 sobre 2, que é 0 também. Então, olha só. Do jeito que está aqui, apareceria 1 menos 1, 0 que multiplica 1 menos 1, mais 0 que multiplica 2, 0. Opa, desculpa, deixa eu botar aqui. Ó, mais 0 que multiplica 2, 0. Mais 0 que multiplica 1, 4, né? Aí você fala, professor, então só teve a solução trivial. Mas aí você esquece que C é uma variável livre, você pode escolher outros valores. De fato, o 0, 0 vezes 0 vezes 0, né, 0 vezes cada um dos vetores, somando dá o vetor nulo. Mas tem outra solução além dessa? Tem. Olha só, o C não é uma variável livre, vamos escolher outra. Só que a gente vai escolher uma fácil, né? Já que a gente escolheu 0, outra fácil também é C igual a 1, né? C igual a 1 é muito fácil. Vamos botar C igual a 1. Então vamos lá, olha só. De novo, x e y são 0. Então quem que vai ser o nosso A? Aqui é 0. 4 vezes 1 vai dar 4, né? Porque C é 1. Então vai ficar 4 menos 0, que é 4. Então vai ficar 4 que multiplica o nosso 1 menos 1. Beleza. Agora,
Quem é o nosso B? X é 0 e Y é 0. C é 1. Então vai ficar menos 5 vezes 1, que dá 5, dividido por 2, então vai dar menos 5 meios, né? Então esse carinha aqui, ó, o que aparece ali, que é o B, é menos 5 meios. Então vamos botar, ó. Vamos botar aqui menos 5 meios do nosso vetor 2, 0. E o último, que é o C, foi 1, né? Então mais 1 que multiplica o nosso 1, 4. 1, 4. Olha só, consegui escrever então o nosso conjunto, consegui escrever o nosso vetor nulo como sendo uma combinação linear desses três vetores, de tal maneira que os coeficientes não são todos iguais a 0, que é a solução trivial. Então é LD. Se você quiser conferir, ó, 4 vezes 1 dá 4. Menos 5 meios vezes 2, 2 vai simplificar com 2, vai dar menos 5. Menos 5. E 1 vezes 1 vai dar 1, né? Então vai ficar, ó, menos 4 com mais 4, que dá pra lá, tem coisa errada aqui. Desculpa, né? Olha, o meu erro foi aqui, ó, quando eu multipliquei menos 5 sobre 2 vezes 2, vai simplificar 2 com 2, vai dar 5, né? 1 vezes 1 vai dar 1. Então, ó, 4 mais 1 é 4. 4 menos 5, 0. Então, conferiu a primeira coordenada. Segunda coordenada, ó, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 5 meios vezes 0 vai dar 0. E 1 vezes 4 vai dar 4. 4 menos 4, 0 de novo. Então, perfeito. Multiplicando esse escalar 4, esse escalar menos 5 meios e esse escalar 1 pelos vetores dados, dá realmente o vetor nulo. Então, de fato, aquele conjunto é LD. Bom, mas ele é um gerador. A gente acabou de ver no teorema passado que, dado um gerador, você tira um elemento, você transforma em LI ou LD. Se for LI é base, se for LD, você faz de novo o processo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, esses três, tá? Então, vamos pegar e eliminar, por exemplo, o último, tá? A gente pode facilmente colocar o último como combinação linear dos outros, né? Basta a gente pensar o seguinte, ó. Isso aqui tudo não é igual a 0 barra, então você pode dizer que o nosso 1, 4, né? Você bota aqui, ó, 1 vezes... Vou até botar assim, ó. 1 vezes 1, 4, né? Que vai dar 1, 4. Vai ser igual a... Você passa aqui pro outro lado, que é o vetor nulo. Aqui apareceria menos 4, né? Você troca o sinal só do escalar e mantém um vetor, menos 1. Troca o sinal do escalar, vai ser 5 sobre 2 e mantém o vetor, 2, 0. E aí você vai ter escrito esse 1, 4 como combinação linear do 1, menos 1, 2 e 0, tá? Então, olha só, eu tiro esse elemento 1, 4 e pego simplesmente o conjunto, que é o seguinte, ó. Vou dar o conjunto que vai ser, vamos chamar de B1, tá? Que é o conjunto formado por 1, menos 1, 2, 0. Esse conjunto, ele gera V, né? A gente já viu isso, né? Porque é a justificativa que a gente viu na prova do teorema, né? Se o conjunto com os 3 gerava, o conjunto com os 2 também vai gerar, né? Ó, isso aqui, ops, lembra que eu tô botando um colchete para dizer que tô botando um colchete aqui porque é para notação de gerador, né? Então isso gera o R2. E agora esse cara, ó, esse B1, ele é LI. Ele é LI, certo? Vamos conferir que ele é LI, nesse caso aqui, ó. Como eu tenho dois vetores e cada um tem duas coordenadas, para eu verificar que é LI, a gente pode usar o método determinante, né? Lembra que só dá para fazer isso quando você tem uma matriz para poder fazer quadrada, né? Então eu tenho que ter duas coordenadas com dois vetores, né? Então, ó, 1 menos 1 coloco na primeira coluna, 2, 0 coloco na segunda coluna. Se o determinante der diferente de 0, é LI. Se der igual a 0, é LD. Então vamos fazer, ó, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, SP principal vai ser 1 vezes 0, menos a secundária, que vai ser 2 vezes menos 1. Isso aqui dá 0, né? 1 vezes 0. Aqui vai dar menos 2, né? Essa parte aqui, mas tinha um jogo sinal, vai dar 2 positivo. E 2, né? É um número que é diferente de 0, né? Portanto, LI, tá? Se tivesse dado igual a 0, a gente já sabe, seria LD, né? Então, veja, conseguimos um conjunto que gera, nós conseguimos um conjunto que é LI. Portanto, esse conjunto aqui, ó, esse B1 é base. É uma base para esse R2, tá? Beleza? Poderia fazer outras respostas aqui, tá? Você poderia ter colocado, ao invés de ter colocado esse vetor aqui, né, que é 1, 4, como combinação linear de 1 menos 1, 2, 0, você podia ter botado o 2, 0 como combinação linear de 1, 4, 1 menos 1. Aí você só arrumaria aqui os coeficientes, e aí você conseguiria uma outra base. E a mesma coisa, você poderia ter colocado esse 1 menos 1 como combinação linear de 2, 0 e 1, 4, aí você conseguiria outra base. Não tem problema, né? Um mesmo espaço vetorial pode ter várias bases diferentes, certo? Aqui é só uma das respostas possíveis, belezinha? Agora que eu já fiz esse exercício, eu vou deixar para você um exercício parecido com esse, que é para você poder treinar. Então tá aqui, ó. Vamos aqui, ó. Esse daqui, tá lá, gente. Aqui. Olha só.
considerando esse conjunto aqui, que eu já estou falando que gera o R2, eu quero que você me retire aí uma base para R2, tá? Então, basicamente, você vai, se ele for LD, te tira um elemento, vê se o que sobra é LI, ele já gera também, e aí você já vai ter uma base, beleza? Esse exercício aqui tem várias respostas possíveis, né? Como foi o que eu fiz na videoaula. Se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Deixa o seu curtir se você não deixou, e se você chegou até aqui e não está inscrito ainda, por quê? Inscreve-se. As minhas videoaulas vão ajudar você durante toda a sua graduação, tá bom? Vejo você aqui nas próximas videoaulas desse curso aqui de álgebra linear. Tchau!